aí, alunos, tudo bem? Estou com saudade de vocês, viu? Mas ainda bem que eu estou visitando a casa de vocês através dessas videoaulas. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, estamos na terceira semana. Estou muito satisfeito que vocês estão correspondendo bem, estive analisando a minha página no YouTube, está tendo bastante visualizações e vocês estão entregando as atividades. Olha, saiba que isso é para vocês, estou preparando esses vídeos aqui na minha casa para vocês. Então eu quero que vocês aproveitem o máximo, porque vocês é que são os que vão aproveitar disso no futuro de vocês, certo? Então estejam preparados, quando aparecerem as oportunidades, vocês agarrarem com unhas e dentes. Agora, se você acha que pular é a melhor saída, está se enganando. Não pole, estude, aproveite, tá certo? Vamos lá então? Continuando. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos corrigir o material daquela última videoaula aqui, depois nós vamos entrar nas aulas dessa semana, tá certo? Então vamos lá. Então vamos retomar o material da segunda semana, certo? Retomando a discussão referente ao coronavírus, apresentamos alguns dados. Então essa foto foi publicada por André Borges Uliano. Os dados ainda não são tão precisos, especialmente porque o número de testes em alguns países ainda é insuficiente. O Brasil mesmo é um país que conta com baixo quantitativo de testes realizados. Também por deficiência em compilar informações do mundo todo. Ainda mais porque diversas nações têm condições insatisfatórias de produção e divulgação de dados confiáveis. De todo modo, a principal fonte de informação do site é a Organização Mundial de Saúde, que atualiza os dados diariamente a respeito da Covid-19. Vou tentar descrever neste post alguns dados que chamam a atenção. Um primeiro ponto, não basta verificar o número atual de contaminações e mortes, como o número cresce de modo exponencial, ou seja, em progressão geométrica, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000. A velocidade com que os números de vítimas têm avançado é muito relevante. Caso a evolução seja excessivamente rápida, mesmo um número baixo hoje irá se transformar numa cifra muito significativa em pouco tempo. O site World Data registra que pesquisas mostram que as pessoas têm dificuldade de relacionar em termos de progressão geométrica, daí a importância de averiguar o tempo que os quantitativos de infectados e mortes têm levado para dobrar em cada país. Para ter uma ideia da potência da progressão geométrica, mencionamos um exemplo. Se num determinado local os números dobram a cada 2 dias, em pouco mais de 3 semanas o número já teria crescido exponencialmente por 11 vezes. Atividade 1. Perceba o enorme impacto disso. Se tivéssemos 500 casos no primeiro registro, ao final desses 22 dias, chegaríamos a mais de 1 milhão de casos. É muito impressionante. Talvez você não esteja acreditando. Então realize os cálculos daqui e apresente os dados dos 10 primeiros dias. Começamos com 500 no primeiro dia, após 2 dias teremos... Então vamos resolver o primeiro probleminha? Bom, no caso do coronavírus, a infecção do coronavírus é uma PG. Então, eu precisarei do primeiro termo, que no caso ele diz que pode ser 500. Vou descobrir o AN, preciso do N, que no primeiro momento ele diz que é 2 dias, e preciso da razão. A razão também é 2. Quer dizer que uma pessoa contamina 2, esses 2 mais 2, e é rápido isso. A fórmula é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, nesse caso, como eu quero o segundo dia, eu estarei calculando A2. A2 é igual a 500 vezes 500 vezes 2 elevado a 2 menos 1. A2 vai ser 500, 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 1, 2. 500 vezes 2, 1.000. Então, veja bem, no primeiro dia 500 casos, no segundo dia 1.000 casos. Imagine até chegar ao 22º dia.
Bom, então vamos calcular até o 10º dia, mas vamos usar a dedução? Então veja bem, de 500 foi para 1.000, dobrando vai para 2.000, dobrando vai para 4.000, dobrando vai 8.000, dobrando vai 16.000, dobrando vai 32.000, dobrando vai 64.000, dobrando vai 128.000, dobrando vai 10º dia. Ó, considerando o primeiro dia, 500, foi dobrando, e no 10º dia nós teremos 256 mil casos de coronavírus, e assim vai. A matemática explicando os fenômenos. Impressionante, não? Daí a importância de retardar a velocidade das contaminações. Abaixo você tem a taxa de fatalidade por idade, baseado nos dados da China. A imagem demonstra graficamente que temos ouvido no sentido de que pessoas com mais de 60 anos precisam se cuidar de modo especial. De toda maneira, perceba que mesmo entre as pessoas com mais de 80 anos, menos de 15% dos casos geram óbito. Assim, apesar da taxa de letalidade extremamente elevada, nessa faixa etária, mais de 85% sobrevivem. Então, nós temos o gráfico que mostra, então, mortes na China, de 10 a 19 anos de idade, de 20 a 29, de 30 a 39. Agora, olha, de 80 anos para cima. Olha o índice de morte, muito maior, 14,8%. Atividade 2. Compare os dados do gráfico acima com todos os dados do Brasil em um mesmo espaço de tempo e dias. Então, comparando os gráficos da China com os do Brasil no mesmo espaço de tempo e dias, nós temos: o Ministério da Saúde brasileiro divulgou uma análise sobre 1.985 mortes ocorridas no país. Os dados indicam algo semelhante ao que se viu em outros países, inclusive a China. Por exemplo, a incidência maior entre homens. No Brasil, eles são 48% da população, mas são 60% dos pacientes que morreram com Covid-19. Um desequilíbrio também é visto na idade das vítimas. Os brasileiros com até 19 anos são 14% da população, mas representam menos de 1% das pessoas que morreram na Covid-19. Já as pessoas com mais de 60 anos são 13% da população e 72% dos mortos. Há outro ponto a ser citado, que é a presença de doenças pré-existentes ou comorbidades em 70% dos mortos. Dessas pessoas, 46% tinham cardiopatia, 35% tinham diabetes e 9% pneumopatia. Os dados do Ministério da Saúde também mostram disparidade de raça ou de cor de pele. Os negros são quase 1 em cada 4 hospitalizados, mais 1 em cada 3 mortes. Especialistas dizem que isso só pode indicar a desigualdade de acesso à saúde, mas isso ainda está sob estudo. Impactante, certo? De todo modo, ainda que os sintomas mais graves não sejam tão comuns fora dos grupos de risco, o artigo ressalta, como os textos de modo geral sobre o tema têm feito, que um dos grandes problemas da doença é a taxa de internação hospitalar, o que exige a adoção de estratégias de reduzir a velocidade de contaminação a fim de diluir no tempo os casos que ocuparão vagas no sistema de saúde. É o que explica o gráfico abaixo. Temos então o título em inglês, que a tradução significa: no surto de uma epidemia, as medidas preventivas são importantes. Aí nós temos a primeira curva. Significa: desenvolvimento da pandemia sem medidas que diminuem a taxa de infecção. Aqui está escrito, Desenvolvimento da pandemia sem medidas que diminuem a taxa de infecção. Pico da primeira curva. Então as pessoas vão infectando, chega aqui, começa a decair o número de mortes. Aí aqui nós temos também essa outra curva, menos acentuada. Desenvolvimento da pandemia com medidas que diminuem a taxa de infecção logo no início do surto, que é uma curva achatada. Essa aqui eu tenho uma curva mais acentuada e essa é uma curva mais achatada. O site do World Boarding Data sobre o coronavírus é atualizado diariamente. Vale a visita sempre que quiser se informar, de forma gráfica e didática, sobre a situação mundial e nas diferentes nações. Atividade 3. Apresente aqui o gráfico do Brasil, que representa essa curva de achatamento, ou seja,
que mostra a capacidade de atendimento do sistema de saúde brasileiro. O gráfico mostra medidas de isolamento social diminuem a velocidade da disseminação do vírus e surgimento de novos casos. A partir dos dados apresentados, vamos analisar a manchete e o trecho da notícia seguinte. Ministério da Saúde alerta hospitais sobre pico de coronavírus. 11 de março de 2020, Folha de São Paulo. Os primeiros casos contaminaram de 2 a 3 pessoas. Agora a progressão é geométrica, não tem jeito. É 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. Atividade 4. Você consegue compreender sobre o que significa pico do coronavírus? Então, para ficar mais claro, nós vamos assistir agora um vídeo que explica o que é pico do coronavírus. O número de casos vai aumentando até um determinado ponto, a partir do qual ele começa a diminuir a incidência da doença na população. Então, quando ele chega nesse ponto mais alto do número de casos e começa a diminuir, que a gente chama o pico da epidemia. Então, vai aumentando a quantidade de doentes e de mortes, vai aumentando, até que chega num ponto e começa a reduzir. Esse ponto máximo, onde ele começa a reduzir, é o pico da epidemia. A parte em que ele atingiu a maior incidência, maior número de casos, maior número de mortos. Então, esse é o ponto máximo que a gente fala, né? É muito difícil prever isso por várias razões. Tem muito problema de subnotificação de dado, a epidemia corre de uma maneira rápida demais, na hora que você prevê uma coisa hoje, amanhã já mudou. E tem vários outros fatores, né, que influenciam nessa dificuldade para a gente conseguir fazer uma previsão muito certa. A cada dia, à medida que a informação epidemiológica vai chegando, a gente vai tentando fazer projeções na tentativa de prever, mas são previsões muito imprecisas, né? Tem gente tentando usar vários modelos matemáticos e outros, mas é muito difícil, até porque o perfil de adesão da população ao isolamento social interfere muito nisso. Então, se tiver um bom isolamento social, a gente consegue fazer com que esse pico fique mais demorado, mas mais baixo. Se tiver um isolamento social ruim, uma baixa adesão ao isolamento social, o pico acontece num tempo mais curto e fica mais alto. E como o isolamento social oscila muito, isso também fica difícil de fazer a previsão. E uma outra coisa é o seguinte, por exemplo, os dados epidemiológicos que nós estamos sabendo hoje falou assim, por exemplo, tem 20 mil casos. Provavelmente isso está refletindo o que era a coisa de 15, 20 dias atrás, por causa dos atrasos da notificação, da realização de exames e outras coisas. Então, quando eu falo que já tem 20 mil casos, na verdade já tem muito mais do que isso, e eu só vou ficar sabendo daqui a 15, 20 dias, ainda assim de maneira subnotificada. Então, realmente, fazer essa previsão é muito difícil. A gente tem que ir observando ao longo do tempo a curva, como é que ela está se comportando, na tentativa de avaliar se já está chegando o pico ou não. No nosso caso do Brasil, uma coisa é certa, nós ainda não chegamos no pico. Nós ainda estamos em ascensão na curva. Talvez a gente vá chegar nesse pico agora, fim de maio, junho, mas ainda não dá para ter uma certeza absoluta disso. Atividade 5. O que o grafo mostra sobre progressão geométrica a partir do trecho? É 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. E o que isso significa na prática? Pessoal, então o que o gráfico mostra a partir do trecho? É 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. É uma multiplicação, mas também é uma exponencial de base 2. Então, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4, 16, e assim vai. Então, o número vai crescente, crescente, crescente. Então, o que significa na prática? É que o número de contágio ele vai dobrando a cada dia que passa. Então, vai se tornando uma coisa cada vez maior, até chegar no pico, né? Agora analisemos o seguinte gráfico.
Evolução dos casos de coronavírus confirmados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Observem que esse gráfico ascendente aqui está na Folha de São Paulo. Essa é a atividade 6. Sobre o que se trata o gráfico? Ao responder essa pergunta, o gráfico tem um título: Evolução dos casos de coronavírus confirmados pelo Ministério da Saúde. Então, esse gráfico se trata disso, de mostrar essa evolução dos casos de coronavírus confirmados pelo Ministério da Saúde no Brasil. B. O que significam os números que aparecem na linha horizontal e na vertical? Os números na horizontal são os dias e na vertical são os números de casos confirmados. C. Quando ocorre o primeiro caso? O primeiro caso ocorre dia 26 de fevereiro. D. Quantos casos há em 4 de março, 11 de março e 17 de março? 4 de março, 4 casos, 11 de março, 52 casos, 17 de março, 291 casos. O que aconteceu em relação ao início? O que se percebe é que ele vai aumentando, ele vai dobrando, e depois ele vai se tornando uma coisa cada vez maior. E por que você acha que os casos estão aumentando? Pessoal, vem aumentando porque as pessoas não têm se afastado uma das outras, não têm respeitado, não estão usando máscara. E com isso, uma pessoa vai infectando a outra. E a gente já viu matematicamente que isso é uma progressão geométrica que depois chega a proporções de uma exponencial. Então fica uma coisa imensurável. Começa-se com uma epidemia e se transforma em uma pandemia. F. De acordo com uma pesquisa recente, cada caso conhecido pode haver 5 ou mais infectados conhecidos. Levando isso em consideração, qual seria o total de infectados no dia 4, e no dia 11 e no dia 17? A gente analisando então, no dia 26 de fevereiro teria o primeiro caso. No dia 29, multiplicando por 5, seria o primeiro caso, 5. Aí no dia 4, multiplicando por 5, 25. Aí no dia 11, seria mais do que 125, em torno de 150. Aí no dia 17, seria mais que 625. Seria mais ou menos 650 casos, ou um pouco mais. G. A que conclusão é possível se chegar? A conclusão que se pode chegar é que a infecção do coronavírus é exponencial. É uma situação calamitosa que não se pode imaginar. Infelizmente, algumas pessoas ainda não caíram a ficha. Deve ser porque não morreu algum parente próximo, né? Uma pessoa bem próxima a elas. Então, elas são frias com relação à dor do outro. Eu espero que você não seja assim. Agora vamos corrigir o caderno de tarefa semanal que vocês já devem ter feito. Questionamento 1. Considere que uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com vírus. Se um dia um aluno estaria contaminado, no segundo 2 estariam contaminados, no terceiro 4 e assim sucessivamente. A diretora dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 502 alunos seriam contaminados em quantos dias? Bom, então vamos resolver o problema 1. Bom, ele diz que no primeiro dia, então o A1, terá um aluno contaminado. Vamos descobrir a razão. Ele diz que no segundo dia terão 2. Então 2 no segundo dividido por 1 do primeiro, a razão é 2. O N é o número de dias que eu tenho que descobrir. E o total de alunos, para eu descobrir quantos dias serão contaminados, serão 512, que é o total de alunos matriculados. Então a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. 512 é igual a 1 vezes 2 elevado a N menos 1. 2N menos 1 é igual a 512. Esse 1 sai daqui e divide 512. 512 dividido por 1 é o próprio 512. Vou transformar 512 em potência. 512 dividido por 2, transformarei 512 em potência de base 2.
502 dividido por 2 dá 256. Dividido por 2 dá 128. Dividido por 2 dá 64. Dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 a nona. Então, 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a 9. Corto as bases, porque o que me interessa é o expoente. Esse 1 aqui está diminuindo, vai para o outro lado, somando. Então, o número de dias serão 10 dias. O que significa isso? Que um aluno contaminado, 10 dias depois, vai ter contaminado 502 alunos. Questionamento 2. Considerando o isolamento social, uma galeria de arte deseja arrecadar fundos para uma creche. O número de pessoas que a visitam varia de acordo com a progressão geométrica PG de razão 2. No primeiro dia, 2 pessoas visitaram a exposição. Se de cada pessoa é cobrado o ingresso de R$3, o número mínimo de dias que a exposição deve permanecer aberta, a fim de que o total arrecadado atinja o valor de R$ 6.144, é... Vamos resolver o exercício 2. No exercício 2, diz que deseja-se arrecadar o total de R$ 6.144. Então, o total que eu tenho que arrecadar é R$ 6.144. Esse é meu AN. Bom, para eu achar então o meu A1, eu vou ter que fazer o seguinte. Visitou duas pessoas. Então, para eu descobrir o primeiro dia, 3 vezes 2, 6. Quem é a minha razão? O problema diz que é 2. Então, falta descobrir o meu N. O N é para descobrir o mínimo de dias que eu vou precisar para poder arrecadar o valor. Então, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. 6.144 é o AN. A1 é 6. Razão é 2. N menos 1. Bom, esse 6 sai daqui e divide os 6.144. Lá vai ficar só o 2, N menos 1. Ele não pode multiplicar o 2. Bom, 6.144 dividido por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1. Dá para dividir, coloca o 0, abaixo 4. O 4 dá 2, 6 vezes 2, 12. Para 14, 2. 24 dá 4. 24, 4. Então, 1.024. Então, 2n menos 1 é igual a 1.024. Agora, o que eu vou fazer com esse 1.024? Transformar em potência na base 2. 1.024 dividido, 1.024 dividido por 2. Dá 512. Dividido por 2. 256 dividido por 2. 128 dividido por 2. 64 dividido por 2. 32 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a 10. Corto as bases, n menos 1 é igual a 10. N é igual a 10 mais 1. N é igual a 11. Em 11 dias, cobrando R$3 e eu tendo uma progressão geométrica de visitantes, eu vou arrecadar R$ 6.144. Questionamento 3. Sabendo que cada pessoa infectada com o coronavírus pode infectar até 3 pessoas, apresenta a sequência que apresenta a evolução durante 10 ciclos de contaminação. Bom, então A1 é 1, A2 é 3. Vamos descobrir a 3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
e a 11. Bom, se eu sei que o segundo é 3, o primeiro é 1, eu posso descobrir a razão. 3 dividido por 1, que vai dar quanto? 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3, 2.187 vezes 3, 7 vezes 3, 21, 2, 24, 26, 6.561. 6.561 vezes 3, 19.683 vezes 3, 'Nós calculamos um a mais, né? Ele pediu até o 10º dia, nós calculamos até o 11º, não tem problema. Mas então a gente percebeu que aqui nós usamos raciocínio lógico. Nós descobrimos a razão e depois que a gente descobriu a razão, que é o segundo dividido pelo primeiro, eu fui multiplicando o segundo vezes a razão, até chegar no 10º dia, 19.683 pessoas. E no 11º, olha o número absurdo, 52.049 pessoas já estariam contaminadas a partir desse primeiro aqui. Questionamento 4. Digamos que em um laboratório, uma colônia com 5.000 vírus foi colocada em observação. Notou-se que a cada 45 minutos a quantidade de vírus parecia triplicar. Supondo corretas as observações dos cientistas, quantos vírus haveria após 6 horas de observação? Bom, o primeiro termo, então, ele vale 5.000 vírus, porque começou com 5.000 vírus. Aí nós temos que achar a razão. Bom, a razão, ela está dada em horas e minutos. Olha, note que a cada 45 minutos a quantidade de vírus passa a triplicar. Não. Então a razão, ela triplica. Então triplicar é multiplicar por 3. Então eu tenho que descobrir o N e depois o AN. Bom, o N a gente descobre aqui porque diz que o ciclo é de 45 minutos. E depois de 6 horas de ciclo de 45 minutos, em que o período em que o vírus se triplica. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o N, ele vai ser igual a 6 horas dividido por 45 minutos. Bom, eu vou ter que então transformar a hora em minutos. 6 vezes, uma hora não tem 60 minutos? Então, 6 vezes 60, 360, dividido por 45. Então, 360 minutos dividido por 45, eu vou ter 8. 8 vezes 5, 40, 2, 4, 32, com 4, 36. 8 ciclos de 45 minutos. Então, esse vai ser o meu N. Então, eu vou descobrir o A8. Porque já que o N vale 8, então o 8º ciclo, quantas vão ter? Vou apagar isso aqui para dar sequência. A N
é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A N vai ser a 8, oitavo termo. 5.000 vezes 3 elevado a 8 menos 1. A 8 é igual a 5.000 vezes 3 elevado a 7. 3 elevado a 7. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 27. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 7, 56. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 2, 16. 2.187. Então, o oitavo termo será 2.187 vezes 5.000. 7 vezes 5, 35, vamos 3. 8 vezes 5, 40, 43, vamos 4. 5 vezes 1, 5, 4, 9. 5 vezes 2, 10. 10.935.000 vírus serão gerados depois de 8 ciclos. Questionamento 5. Considere o que já aprendemos sobre progressão geométrica, calcule a razão e o primeiro termo na seguinte situação. Em um município de Mato Grosso, no terceiro dia de contaminação do coronavírus, existiam 2 pessoas infectadas e no quinto já haviam 98 infectados. Apresente os dados correspondentes à situação de acordo com conhecimentos matemáticos já construídos. Então vamos ao quinto exercício. Bom, no quinto exercício nós temos que no terceiro dia será igual a 98 infectados. No primeiro dia são 2 pessoas infectadas. Então o A1 vale 2. No terceiro dia, não, no quinto dia, no terceiro dia eu terei 98 infectados. A razão vale quanto? E o N vale 3. Porque aqui é 3, aqui vale 3. Então, jogando na fórmula, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A N são 98. A 1 são 2. Que eu vou achar, N vale 3, 1. 98 é igual a 2 vezes Q elevado ao quadrado. O 2 divide 98. Q elevado ao quadrado é igual a 98 dividido por 2. Qual é a metade de 98? 4 vezes 2, 8. 9. 49. Q ao quadrado é igual a 49. Então, Q é igual a raiz de 49. É mais ou menos a raiz de 49, né? Porque é uma equação de segundo grau. Qual é a raiz de 49? 7. Bom, aqui nós vemos que é progressivo. Se for progressivo, então Q vale 7, não menos 7. Menos 7 seria a questão que fosse diminuindo os casos. Eu achei a razão, agora eu vou achar o restante dos termos, porque ele me pede o quinto termo. Vou apagar aqui. O N agora vale 5. A razão nós descobrimos que vale 7. O primeiro termo eu não sei, mas o quinto termo vale 98. 98 é igual a 1 vezes 7 elevado a 5 menos 1. 98 é igual a 1 vezes 7 elevado a 4.
7 elevado à quarta é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 49. 9 vezes 9, 81, vão 8. 9 vezes 4, 36. 17, 89, 40, 42, 44. 44, vão 4. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 4, 36, com 8, 34. 44. 9 vezes 4, 36, vão 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. 2.401. Então, 98 é igual a 1 vezes 2.401. 2.401 é dividir 98. Então, a 1 é igual a 98 dividido por 2.401. Vamos então fazer essa continha. 98 dividido por 2.401. Não dá para dividir, zero. Também não dá, mais um zero. Agora dá. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, 96. Aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar 9. E aqui vai ficar 7. 6, 9, 1. Bom, aqui eu já vi que dá um número quebrado. Então é aproximadamente. Bom, então se o 1 a 1 não é um número exato, significa que não existiam pessoas contaminadas no primeiro dia. Apenas pessoas suspeitas de contaminação. Certo? Suspeitas de contaminação. Aí depois desse período, do primeiro dia em diante, aí sim que nós tivemos casos confirmados. Bom, terminamos as atividades, agora vocês vão pegar o caderno 3, que é isso daqui. Ele é da terceira semana, vocês vão ler e vão resolver. Semana que vem a gente corrige e entra na quarta semana.